Olá a todos. Meu nome é Helena Ribeiro. Tenho 72 anos. Falar em voz alta essa idade ainda me soa estranho, como se eu estivesse descrevendo outra pessoa. Em minha mente, em meu espírito, ainda sou a jovem professora de literatura que passava tardes inteiras na USP, discutindo as nuances de Machado de Assis com alunos de olhos brilhantes. Foram 40 anos dedicados aos livros, às palavras, à beleza da nossa língua, uma vida inteira. Mas a vida, como um romance com reviravoltas inesperadas, decidiu que meu capítulo mais difícil começaria justamente quando eu achava que já havia lido de tudo. Há 2 anos, perdi meu Ricardo, meu marido, meu companheiro de mais de 5 décadas. Ele não era apenas o homem que construiu um império com as próprias mãos, a construtora Ribeiro em Filhos, mas o homem que construiu meu mundo. Seu abraço era meu porto seguro. Sua risada era a trilha sonora da nossa casa. Desde que ele se foi, este casarão imenso no Morumbi, que antes era palco de festas de família e do corre-corre dos nossos 5 filhos, se tornou um mausoléu de silêncio. Cada corredor ecoa sua ausência. Às vezes, juro que ainda sinto o cheiro do seu café pela manhã ou o som dos seus passos no jardim. É uma tortura doce. Uma lembrança que me mantém de pé ao mesmo tempo que me quebra em 1000 pedaços. Eu sei o que vocês devem estar pensando. Uma senhora de 72 anos, viúva, morando sozinha numa casa grande demais, frágil, vulnerável. E, para ser sincera, eu também comecei a acreditar nisso. O corpo já não responde como antes. Um joelho que reclama. Uma vista que já não é a mesma. Pequenas traições do tempo. Meus filhos, João, Carlos, Mateus, Davi e minha única menina, Isabel, pareciam sentir o mesmo. Logo após a morte de Ricardo, eles se uniram ao meu redor, prometendo que jamais me deixariam desamparada. Agora nós cuidamos da senhora, mãe, eles diziam. E por um tempo, eu acreditei. Eu me agarrei a essa promessa como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Mas as marés mudam. E a madeira que nos salva pode, de repente, se transformar na arma que nos afoga. Eu sempre me orgulhei da minha mente, afiada por uma vida inteira de leitura e análise. Sempre fui capaz de ler as entrelinhas, de perceber o não dito. Mas o luto é um véu espesso que embaça nossa percepção. E o amor de mãe é uma névoa ainda mais densa, que nos faz querer ver apenas o bem, ignorando os sinais de perigo. Hoje estou aqui para contar a vocês não apenas a história da minha dor, da minha perda, mas a história de uma traição tão profunda, tão calculada, que quase destruiu o que restava de mim. Uma traição vinda não de estranhos, mas do meu próprio sangue. Estou aqui para lhes contar como a mulher que eles julgavam frágil e senil precisou invocar a força de todas as heroínas sobre as quais lecionou a vida inteira para reescrever seu próprio final. Se esta história já começou a tocar seu coração, deixe um gostei, compartilhe este relato com alguém que precise ouvi-lo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de vida que tocam a alma. Nos primeiros meses após a partida de Ricardo, a casa nunca esteve vazia. Parecia que meus 5 filhos haviam feito um pacto silencioso para preencher o vácuo ensurdecedor que ele deixou. E eu, imersa numa névoa de dor, aceitei aquele cuidado com uma gratidão cega e desesperada. Eles eram a minha boia. A prova de que o amor que Ricardo e eu construímos não havia morrido com ele. Era uma ilusão tão bem construída, tão calorosa, que eu me aninhei nela como se fosse o último cobertor quente do mundo. Isabel, minha filha, foi a primeira a assumir a linha de frente dessa operação de cuidado. 3 vezes por semana, sem falta, ela chegava com seu sorriso ensaiado e trazia travessas e potes de vidro cheios de comida. Fiz aquela sua lasanha preferida, mãe. A senhora não pode se descuidar da alimentação agora, ela dizia, enquanto reorganizava minha geladeira com uma eficiência que beirava a invasão. Deixei tudo separadinho em porções, para a senhora só esquentar. Não quero que tenha trabalho nenhum. Ela retirava os queijos finos que Ricardo e eu gostávamos de petiscar
e o substituía por iogurtes desnatados e gelatinas sem açúcar. É pelo seu bem, mamãe. O médico disse que a senhora precisa de uma dieta mais leve. Eu não me lembrava de ter ido a médico algum, mas naqueles dias, minha memória era um borrão de saudade, e eu apenas a sentia. João, o primogênito, o herdeiro natural do pragmatismo do pai, encarregou-se das finanças. Numa tarde de domingo, ele chegou com uma pasta de couro preta e sentou-se na antiga escrivaninha de Ricardo. Mãe, não se preocupe com mais nada. Contas de luz, água, condomínio, IPTU. Vou colocar tudo em débito automático na minha conta. A senhora não precisa ter essa dor de cabeça, ele anunciou, com um tom grave e protetor. Ele pegou meus talões de cheque, meus cartões. Vou deixar só um cartão de emergência com a senhora, com um limite baixo. Para pequenas despesas. O resto, pode deixar comigo. É mais seguro assim. A senhora sabe como há golpes contra idosos hoje em dia. Eu me senti infantilizada, mas ao mesmo tempo, estranhamente aliviada. O peso do mundo parecia ter sido tirado dos meus ombros. Ele estava apenas me protegendo, eu dizia a mim mesma. Carlos e Davi, os gêmeos, criaram uma escala de visitas. Um vinha na segunda e na quarta. O outro, na terça e na quinta. Traziam os netos, que corriam pela casa fazendo um barulho que, por instantes, abafava o silêncio da ausência. Eles me faziam perguntas sobre meu dia, mas seus olhos estavam sempre no relógio. A senhora tomou os remédios? Comeu a comida da Bel? Precisa de alguma coisa? Era o roteiro de sempre. Qualquer reclamação minha, um simples, hoje estou com dor de cabeça, era motivo para um alarme. Carlos, cujo sogro era médico, ligava para ele na minha frente. Alô, doutor? É o Carlos. Minha mãe está com uma cefaleia. Acha que devemos levar no pronto-socorro? Não? Ok. Vou aferir a pressão dela. E lá vinha ele com o aparelho, apertando meu braço, anotando os números num caderninho com a testa franzida de preocupação. Eu, que sempre detestei ser tratada como doente, me via submetida a exames diários na sala de estar da minha própria casa. Até Mateus, o mais distante, o antiartista, da família que sempre se sentiu um peixe fora de água na construtora, encontrou seu papel nesse teatro do cuidado. Ele se tornou o curador da minha vida social. Mãe, a senhora não pode ficar trancada em casa. Vou te levar para almoçar no seu restaurante preferido no sábado, ele dizia. Mas os almoços eram sempre rápidos. Ele passava mais tempo no celular, resolvendo problemas da empresa, do que conversando comigo. Se uma amiga minha ligava convidando para um chá, ele intervinha. Acho melhor não, mãe. A senhora fica muito cansada depois. Vamos com calma. É pelo seu bem, para a senhora se recuperar totalmente. Recuperar-me de quê? Do luto? O luto não é uma doença com tempo de recuperação. É uma cicatriz que aprendemos a carregar. Eles me envolveram numa redoma de vidro, tiraram minhas chaves do carro, alegando que meus reflexos já não eram os mesmos. Contrataram um novo jardineiro, dispensando o seu antenor, que cuidava das minhas rosas há mais de 30 anos, sob a desculpa de que ele já estava muito velho para o serviço. A verdade é que seu antenor era meu amigo, meu confidente de jardim. Eles estavam, sutilmente, cortando meus laços com o mundo exterior, um por um, e faziam tudo com abraços, com palavras doces, invocando a memória do meu Ricardo. Papai iria querer que a gente cuidasse da senhora assim, mãe. Ele ia ficar tranquilo sabendo que a senhora está protegida. Como eu poderia argumentar contra o fantasma do meu marido, contra o amor que eles professavam em cada gesto calculado? Eu me sentia amada, cuidada, protegida. E, ao mesmo tempo, pela primeira vez na vida, me sentia uma prisioneira. Uma prisioneira amada, é verdade, mas ainda assim, uma prisioneira numa gaiola de ouro forjada com as melhores e mais doces intenções. Pelo menos, era o que eu acreditava. A redoma de vidro, a princípio, parecia um santuário. Mas, como aprendi com os grandes tragediógrafos, todo santuário pode se tornar uma prisão. A transição foi sutil, uma mudança de tom quase imperceptível.
como uma nota desafinada numa sinfonia que só os ouvidos mais atentos percebem. O cuidado começou a vir acompanhado de um adjetivo, de uma condição, de um preço invisível que eu pagava com a minha autonomia. A primeira rachadura na fachada de benevolência apareceu numa tarde de domingo. Isabel e sua esposa, Cláudia, estavam tomando café comigo na varanda. Cláudia, com seu olhar que sempre pareceu medir o valor de tudo, passeava os olhos pelo jardim. Helena, querida, esta casa é maravilhosa, mas não acha que dá um trabalho imenso? Tanta manutenção, tanto espaço vazio? Sabe, ouvi falar de uns apartamentos para a terceira idade em Higienópolis que são um charme. Com toda a assistência, segurança 24 horas. A senhora poderia simplificar a vida, como dizem os americanos. A frase foi dita com a leveza de quem comenta sobre o tempo, mas pousou no meu colo com o peso de uma bigorna. Simplificar a minha vida ou simplificar a herança deles? Pela primeira vez, a pergunta surgiu, venenosa e indesejada, na minha mente. Isabel concordou de imediato. A Clau tem razão, mamãe. A gente se preocupa com a senhora aqui sozinha. Um lugar menor seria mais prático, mais seguro. É pelo seu bem. A partir daquele dia, a praticidade tornou-se o novo mantra da família. As esposas dos meus filhos passaram a me visitar com mais frequência, mas não para me fazer companhia. Elas vinham em missões de reconhecimento. Eu as via cochichando nos cantos, apontando para um quadro, para um vaso de cristal que Ricardo me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Certa vez, peguei a mulher de João, a Beatriz, com uma fita métrica na mão, medindo a parede da sala de jantar. Quando me viu, ela sorriu, sem graça. Ah, Helena! Estava só admirando seu aparador. É de jacarandá, não é? Estava pensando em como um móvel assim ficaria lindo no meu apartamento. O eufemismo era tão grosseiro que chegava a ser insultuoso. Ela não estava admirando, estava medindo seu quinhão. Estava dividindo os despojos de uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada. O ataque mais doloroso, no entanto, não foi aos meus bens, mas à minha mente. Eles começaram a tratar minha lucidez como um item frágil, prestes a se quebrar. Eu, que debati Foucault e Derrida com as mentes mais brilhantes da minha geração, passei a ser tratada como uma criança desatenta. Se eu esquecia onde havia deixado meus óculos de leitura, Mateus dizia em voz alta para os outros: a memória da mamãe já não é mais a mesma. Coitada. Se eu discordava de uma opinião política de Carlos durante o almoço, ele sorria com condescendência. Mãe, a senhora está confundindo as coisas. As notícias hoje em dia são muito complexas. Deixa que a gente te explica depois com calma. Eles falavam sobre mim na minha presença como se eu fosse um fantasma, uma peça de mobília. Cada comentário era um pequeno assassinato. Uma tentativa de apagar a mulher que eu era e substituí-la pela caricatura de uma idosa senil e indefesa que eles precisavam que eu me tornasse. O ponto de inflexão, o evento que eles usariam como sua peça de acusação, foi de uma banalidade revoltante. Foi no mês passado. Eu estava no jardim, cuidando das minhas orquídeas, o único elo que eles ainda não haviam conseguido cortar. O chão estava um pouco úmido. Meu sapato escorregou numa folha de magnólia e eu tropecei. Não cheguei a cair de verdade. Apenas me desequilibrei e me apoiei na parede, arranhando o antebraço num galho de roseira. Um arranhão, fino, superficial, que mal sangrou. Mas Davi, que chegava naquele exato momento, transformou o tropeço numa tragédia grega. Ele correu na minha direção, com os olhos esbugalhados. Mãe! A senhora caiu. A senhora está bem? Antes que eu pudesse responder que sim, que não foi nada, ele já estava no telefone. Em menos de 20 minutos, Carlos chegou com seu sogro médico. O homem, um cardiologista que eu mal conhecia, me examinou ali mesmo, na sala de estar, como se eu fosse uma vítima de um acidente grave. Mediu minha pressão, auscultou meu coração, olhou dentro dos meus olhos com uma lanterninha. Uma queda nessa idade pode ser muito perigosa, dona Helena. Ele disse com um tom professoral. Pode ser sinal de uma labirintite, uma pequena isquemia,
uma fraqueza muscular progressiva. Ele falava para os meus filhos, não para mim. Eu era o objeto de estudo. Vi Carlos entregando um cheque ao sogro quando ele estava de saída. Um pagamento que parecia excessivo para uma visita tão informal. Naquela noite, recebi ligações de todos os 5 filhos. A narrativa era a mesma. Um roteiro mal ensaiado. Mãe, estamos muito preocupados. A senhora não pode mais morar sozinha. Cui. E se tivesse sido pior? O laudo do doutor. Martins foi claro. A senhora está em situação de risco. Que laudo? Que risco? Um arranhão havia se transformado, nas mãos deles, numa prova cabal da minha incapacidade. O desconforto que eu sentia há meses se transformou numa náusea gelada. Aquilo não era cuidado. Era uma armadilha. Eles não estavam construindo uma redoma para me proteger. Estavam construindo uma jaula. E o arranhão no meu braço era a desculpa perfeita que eles precisavam para, finalmente, trancar a porta. A véspera de Natal sempre foi o evento mais sagrado em nossa casa. Era a noite em que o fantasma de Ricardo parecia mais presente, sorrindo de seu retrato na parede enquanto a família se reunia. Naquele ano, eu me esforcei como nunca. A mesa de jantar, para 12 pessoas, estava posta com a toalha de linho que herdei da minha mãe. O cheiro do peru assando lentamente, com a receita secreta de Ricardo, perfumava cada canto da casa. Eu havia prometido a mim mesma que seria uma noite de recomeço, uma chance de sentir o calor da família novamente. Eles me prometeram. Todos eles. Estaremos todos aí, mãe, para não deixar a senhora sozinha. O telefone tocou pela primeira vez às 5 da tarde. Era Isabel. Mamãe, que tragédia! O Pedrinho está queimando em febre. Não vamos poder ir. Mas deixei uma ceia prontinha do pão de açúcar aí com o porteiro, para a senhora não ter trabalho. Uma febre súbita. Claro, 1 hora depois, foi a vez de Carlos. Um jantar de última hora com os sogros. Absolutamente inadiável. Depois, Davi, com uma desculpa sobre um cano estourado em seu apartamento. Mateus foi o mais criativo. Uma crise de enxaqueca da esposa que a impedia de sair de um quarto escuro. Um por um, como dominós caindo numa sequência fria e calculada, eles me abandonaram. Às 8 da noite, a mesa para 12 pessoas continuava imaculada. Um monumento ao meu engano. O peru, dourado e perfeito, esfriava no forno. O único som na casa era o tic-tac do relógio de pêndulo na sala, cada segundo martelando a minha solidão. Por volta das 9, a campainha tocou. Eram João e Isabel, os 2 arquitetos-chefes do meu cuidado. Não vieram para passear, vieram para uma inspeção. Mãe, coitadinha, disse Isabel, com uma expressão de falsa compaixão, olhando para a mesa farta. A senhora não devia ter tido todo esse trabalho. João colocou a mão no meu ombro. Um gesto que deveria ser de conforto, mas que pareceu pesar 1 tonelada. Ficamos preocupados. Viemos só ver se a senhora estava bem. Fiquei em silêncio, sentada na minha poltrona de veludo, a mesma em que Ricardo lia o jornal todos os dias. A energia para discutir, para chorar, para acusar, havia simplesmente me abandonado. Eu estava exausta. Fechei os olhos, não por sono, mas por uma exaustão de alma tão profunda que parecia física. Eles devem ter interpretado meu silêncio e meus olhos fechados como o que queriam ver. Uma velha senhora cochilando, alheia ao mundo. Ficaram ali por alguns minutos, falando em sussurros sobre o tempo, sobre o trânsito. Então, achando que a missão estava cumprida, se levantaram para ir embora. Foi na porta de entrada. Enquanto João girava a chave para trancar por fora, uma medida de segurança que ele havia implementado, que ouvi as palavras que demoliram o que restava do meu mundo. Já era. A voz de João era um sussurro baixo, mas cortante como vidro. Deixamos ela sozinha na véspera de Natal. Com isso e o laudo do Dr. Martins sobre a queda, o advogado não vai ter como negar o pedido de interdição. Um silêncio. Ouvi o som suave da bolsa de Isabel batendo contra a porta. Em janeiro, a gente interna ela na morada da tranquilidade e coloca a casa à venda, continuou ele, com a praticidade de quem discute uma transação comercial.
Papai era um sentimental, mas nós somos práticos. O clique da fechadura soou como a porta de uma cela se fechando. Fiquei imóvel na poltrona, de olhos ainda fechados, mas minha mente estava em chamas. Cada palavra deles ecoava no silêncio da casa. Interdição, internar, vender a casa, morada da tranquilidade. O nome era uma ironia tão cruel que me roubou o ar. Não era cuidado. Nunca foi. Era um plano de negócios. O amor, a preocupação, os abraços, a lasanha de domingo, tudo era parte de uma encenação macabra para me declarar louca, me despojar de tudo o que era meu e me descartar como um móvel velho. Eu não senti lágrimas. Não senti raiva, não naquele primeiro momento. Senti o sangue em minhas veias se transformar em mercúrio gelado. Senti o coração, que doía de saudade de Ricardo, se transformar num pedaço de gelo duro e pontiagudo. Era a anagnórise, o momento de reconhecimento trágico que eu tanto ensinei em minhas aulas de literatura grega. A súbita e terrível revelação da verdade. A traição não era apenas pelo dinheiro, pela casa, pela herança. Era mais profunda. Eles estavam tentando roubar minha identidade, minha sanidade, minha história. Estavam usando o meu luto, minha vulnerabilidade e meu amor de mãe como as armas perfeitas para a minha destruição. Naquela noite silenciosa e sagrada, meus 5 filhos não apenas me abandonaram. Eles me sentenciaram à morte civil. E, naquele instante, a mulher que chorava de saudade morreu. E outra nasceu em seu lugar. Uma mulher com o coração de gelo e a clareza de uma lâmina de aço. O clique da fechadura foi o ponto final. Não de um capítulo, mas do livro inteiro que eu pensava ser a minha vida. Fiquei ali, na penumbra da sala de estar, o cheiro do peru assado se misturando ao odor gélido da traição. Não chorei. As lágrimas que eu tinha eram todas para o Ricardo, e de repente pareceram um luxo, uma indulgência que eu não podia mais me permitir. A dor da saudade foi engolida por uma clareza tão cortante, tão absoluta, que era quase física. Era como se a névoa espessa do luto que me envolveu por 2 anos tivesse sido rasgada por um relâmpago. Naquele silêncio sepulcral, o quebra-cabeça se montou com uma velocidade vertiginosa. Cada peça, antes confusa e desconexa, encontrou seu lugar com uma precisão assustadora. A preocupação de Isabel com minha alimentação não era carinho, era controle. O pragmatismo de João ao assumir minhas finanças não era proteção, era desapropriação. As visitas cronometradas dos gêmeos, os diagnósticos exagerados do médico comprado, o isolamento social promovido por Mateus, tudo era um passo cuidadosamente orquestrado no plano deles. Eles não estavam me protegendo de uma queda, estavam me empurrando para o abismo. Eles não eram apenas gananciosos, eram metódicos, pacientes. Construíram minha imagem de senil tijolo por tijolo, com falsos cuidados e mentiras doces. Usaram meu amor por eles, minha vulnerabilidade, minha dor, como matéria-prima para forjar a minha jaula. Senti uma nova forma de luto. O luto por 5 filhos que eu amei, mas que, aparentemente, nunca existiram de verdade. Eram atores, desempenhando o papel de filhos amorosos enquanto esperavam o momento certo para baixar as cortinas sobre a minha vida. Mas esse luto não me paralisou. Ele me forjou. O calor da dor se transformou na frieza do aço. A mulher que eles viam, a velhinha frágil cochilando na poltrona, morreu naquele instante. E então, como um farol na escuridão, a lembrança da última conversa com Ricardo me invadiu. Seus olhos sérios, a pasta de couro em seu colo. Helena, meu amor, espero que nunca precise disto. Mas se um dia eles se esquecerem de quem são, de tudo o que construímos, você terá como lembrá-los. O testamento. As ações. Os 51% da empresa que ele fundou. O controle absoluto. Meus filhos, em sua arrogância, viam apenas o casarão do Morumbi. Eles viam os móveis, os quadros, o dinheiro no banco. Eles nunca pensaram em olhar para o coração do império do pai.
Eles subestimaram a mim, mas, acima de tudo, subestimaram o homem com quem eu fui casada por 50 anos. Ricardo não era apenas um sentimental, como disse João. Ele era um estrategista, e sua última estratégia foi me armar. Levantei-me da poltrona, minhas pernas, que antes pareciam fracas, estavam firmes no chão. A professora de literatura, a viúva frágil, a mãe de luto, todas elas se calaram. Quem caminhou até o telefone na escrivaninha de Ricardo foi a presidente do conselho da construtora Ribeiro em Filhos. O jogo havia mudado. Eles escreveram o primeiro ato da tragédia. Mas o ato final, o da justiça poética, seria escrito por mim. E não haveria misericórdia. A manhã de Natal raiou fria e silenciosa. O peru intocado na cozinha era um monumento grotesco à minha ingenuidade. Não havia presentes sob a árvore, apenas a poeira da noite anterior e o eco das mentiras. Por anos, aquela manhã fora sinônimo de risadas, do barulho de papel de presente sendo rasgado, dos netos correndo pela casa. Naquele dia, 25 de dezembro, a casa era um túmulo. E eu, sua única habitante, estava mais viva do que nunca. Não perdi tempo com lamentos. A dor da traição havia se solidificado em um propósito inabalável. Com a xícara de café preto nas mãos, sentei-me à escrivaninha de Ricardo, o centro de comando de onde ele governou seu império por 40 anos. Peguei o telefone. Meus dedos discaram o número de memória. Um número que eu não usava há quase 2 anos. Dr. Antunes, o advogado da família, amigo de Ricardo desde os tempos da faculdade. Um homem cuja lealdade pertencia ao meu marido, não aos meus filhos. Ele atendeu no segundo toque, a voz sonolenta de quem fora acordado em um feriado. Alô? Antunes, é a Helena. Feliz Natal. Minha voz saiu firme, sem o menor vestígio de choro ou hesitação. Era a voz de uma cliente, não de uma amiga em desespero. Houve um silêncio do outro lado da linha, depois um pigarro. Dona Helena, Feliz Natal. A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo. Antunes. Chegou a hora de abrir a pasta que Ricardo deixou com o senhor. A pasta Plano de Contingência. O silêncio do outro lado foi mais longo desta vez. Quando ele falou, sua voz era grave, desprovida de qualquer sono. Eu sabia que este dia chegaria. Ricardo também sabia. Ele sempre disse, eles são bons meninos, mas o dinheiro os fará esquecer quem são. O que a senhora precisa que eu faça? Em 15 minutos, eu havia relatado a ele, de forma concisa e objetiva, a conversa que ouvi na noite anterior. O plano de interdição, a internação, a venda da casa. Não houve emoção na minha narração, apenas fatos. Dr. Antunes ouviu sem me interromper. Ao final, ele disse apenas, entendido. A procuração que Ricardo lhe deixou lhe dá plenos poderes, e os 51% das ações são a sua arma nuclear. Amanhã, dia 26, primeiro dia útil, às 8 da manhã, estarei no meu escritório. Precisaremos dos documentos originais das ações. Desliguei e fui direto ao escritório de Ricardo. Atrás de um falso fundo na estante de livros de direito, ficava o cofre. A combinação era a data do nosso casamento. Girei o disco com a precisão de quem o fizera 1000 vezes. Lá dentro, intocada, estava a pasta de couro com o brasão da empresa. Dentro dela, os certificados das ações, o testamento original e uma carta de Ricardo, escrita com sua caligrafia firme. Não ali. Ainda não. Guardei o que importava na minha bolsa. Passei o resto do dia de Natal como uma general antes da batalha. Não toquei na ceia estragada. Pedi uma pizza. Enquanto o Dr. Antunes, de seu escritório em casa, redigia os mísseis legais que eu estava prestes a lançar, eu planejava a logística. A notificação extrajudicial para a convocação da reunião de conselho extraordinária seria entregue por um oficial de justiça às 9h da manhã do dia 26, simultaneamente na casa de cada um deles e na sede da empresa. O comunicado ao RH, informando a rescisão imediata dos contratos de diretoria de João, Carlos, Mateus,
Davi e Isabel Ribeiro por quebra de confiança e violação explícita das cláusulas de lealdade e ética previstas em seus contratos de trabalho. Seria enviado por e-mail no exato momento em que eles estivessem recebendo a notificação. Eu não sentia ódio. Sentia uma calma cirúrgica. Olhei para as fotos de família espalhadas pela casa. Vi os rostos sorridentes dos meus filhos e, pela primeira vez, não senti o calor do amor materno. Vi apenas adversários que subestimaram sua oponente. Eles me viram como uma relíquia do passado, uma professora de literatura perdida em seus livros. Mas esqueceram a lição mais importante que a literatura ensina. Toda grande história de tragédia precisa de um ato final de justiça. E eu, a professora, estava prestes a dar a minha última e mais memorável aula. O dia 26 de dezembro de 2023 amanheceu cinzento e úmido, um espelho perfeito do meu estado de espírito. Mas não havia tristeza em mim. Apenas a calma fria de uma tempestade prestes a desabar. Vesti um vestido preto de linho, simples, mas de corte impecável. Coloquei o colar de pérolas que Ricardo me deu em nossas bodas de ouro. Não entrei na sede da construtora Ribeiro em Filhos, um arranha-céu imponente na Faria Lima, como uma viúva enlutada. Entrei como sua dona. A recepcionista, uma moça jovem que mal me conhecia, gaguejou meu nome ao me ver. Os funcionários nos corredores paravam para me olhar, cochichando. A velha senhora Ribeiro, eu podia quase ouvir. O que ela faz aqui? Eles me viam como um fantasma, uma relíquia de um passado distante. Mal sabiam eles que o passado estava prestes a tomar as rédeas do futuro. Quando entrei na sala de reuniões do conselho, no último andar, encontrei os 5 sentados ao redor da grande mesa de mogno. Dr. Antunes já estava lá, em pé, com uma pasta na mão. Sua expressão impassível como a de um carrasco. A atmosfera era de irritação e confusão. Mãe, o que significa isso? João, o primogênito, começou, sem nem se levantar. Sua voz era um misto de impaciência e condescendência. O Dr. Antunes está louco? Uma reunião de conselho convocada por notificação judicial? A senhora está bem? Alguém a está manipulando? Isabel tentou uma abordagem mais suave. Mamãe, a senhora nos assustou. Viemos correndo. Aconteceu alguma coisa? A senhora precisa de dinheiro? Eu permaneci em pé na cabeceira da mesa, o lugar que sempre fora de Ricardo. Olhei para cada um deles, um por um, seus rostos ansiosos e arrogantes. Eram estranhos para mim. Sentem-se, por favor, eu disse. E minha voz, calma e firme, ecoou na sala com uma autoridade que eles não ouviam há anos. Surpresos, eles obedeceram. Dr. Antunes abriu a pasta. A reunião extraordinária do Conselho de Administração da Construtora Ribeiro em Filhos está aberta. A convocação foi feita pela acionista majoritária, Senhora Helena Ribeiro, detentora de 51% das ações com direito a voto da companhia. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o mármore daquela mesa. Vi a cor sumir do rosto de João. Vi os olhos de Carlos se arregalarem em choque. Mateus deixou a caneta cair de sua mão, produzindo um ruído seco. Davi e Isabel se entreolharam, a boca entreaberta em pura incredulidade. O elemento oculto, a minha arma secreta, estava sobre a mesa. 51%? Gaguejou João. Isso é impossível. O testamento que vocês conhecem é uma cortina de fumaça que seu pai preparou para testar o caráter de vocês, interrompeu Dr. Antunes, friamente. E vocês falharam miseravelmente. Foi a minha vez de falar. Olhei diretamente para João. A pauta de meus filhos é única. A destituição imediata de todos vocês de seus cargos de diretoria. O caos explodiu. Gritos de "o absurdo", "loucura", "você não pode fazer isso". Eu levantei a mão e o silêncio voltou, tenso e frágil. Eu posso, e eu vou, disse eu, minha voz agora cortante. Vocês acharam que eu estava dormindo, não é? Na minha poltrona, na véspera de Natal. Acharam que a velhinha senil não ouvia nada. Mas eu ouvi tudo. Ouvi sobre a morada da tranquilidade. Ouvi sobre o plano de interdição.
Ouvi sobre a venda da minha casa. O rosto de Isabel ficou pálido como cera. João parecia ter sido esfaqueado. Lembro-me de ter ouvido uma frase muito interessante, dita na porta da minha casa. Continuei, saboreando cada palavra. Papai era um sentimental, mas nós somos práticos. Pois bem, considerem este o meu primeiro ato de praticidade. Vocês me julgaram frágil, incapaz, um obstáculo a ser removido. Vocês usaram meu luto e meu amor como armas para tentar me destruir. Mas esqueceram com quem se casaram, com quem nasceram. Esqueceram que eu não sou apenas a mãe de vocês. Eu sou a viúva de Ricardo Ribeiro. E ele não construiu este império para que fosse pilhado por abutres. Levantei-me. O meu ato final. O e-mail do Departamento de Recursos Humanos comunicando a rescisão de seus contratos por justa causa, com base na quebra de confiança e violação das cláusulas de lealdade, já foi disparado. A segurança irá acompanhá-los para que retirem seus pertences pessoais. A empresa, a casa, a memória do pai de vocês. Vocês perderam tudo na noite em que decidiram que o dinheiro valia mais do que a sua mãe. Dei as costas para os destroços do que um dia foi a minha família e caminhei em direção à minha nova vida, sem olhar para trás. Não hesitei. O pacote de ações foi colocado à venda no dia seguinte. E uma empresa concorrente, que há anos sonhava em adquirir a construtora de Ricardo, fez uma oferta irrecusável. A Casa do Morumbi, aquele mausoléu de memórias que eles tanto cobiçavam, também foi vendida. Entreguei as chaves sem uma lágrima, deixando para trás os fantasmas da minha antiga vida. Com os recursos, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Voltei para o mar. Hoje, falo com vocês da varanda da minha cobertura em Florianópolis. O cheiro de sal e o som das ondas são a trilha sonora da minha nova paz. Daqui, vejo a mesma praia onde Ricardo e eu passamos nossos verões mais felizes, quando os filhos eram pequenos e a ganância ainda não havia envenenado suas almas. Quanto a eles, o silêncio se tornou minha resposta definitiva. A ganância lhes custou suas carreiras, sua herança e, o mais doloroso, sua mãe. Para honrar o homem que Ricardo foi, e não o império que ele deixou, criei a Fundação Ribeiro. Com parte do dinheiro, financio bolsas de estudo para jovens de baixa renda que, como eu um dia, sonham em estudar letras. É o meu legado. A minha forma de transformar dor em oportunidade. Aprendi, da forma mais dura, que a verdadeira família não é aquela que carrega nosso sangue, mas aquela que honra nosso coração e respeita nossa dignidade. Aqui, olhando o sol nascer sobre o oceano, com uma xícara de café nas mãos e um livro de Guimarães Rosa no colo, eu não me sinto mais sozinha. Eu me sinto, finalmente, livre. ¿Qué te pareció la fuerza de Helena? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Dios los bendiga a todos.